Antes de começar esse vídeo, saudações a todos vocês. Por gentileza, observe essa reflexão aqui. Putin was completely pro-Europe. Yes. And pro-US, by the way. I know. La Casa Blanca buscó poner al Kremlin en su contra. Now the Russians are saying, are you kidding? We wanted peace. We ended the Cold War too. You didn't just defeat us. We said no more. We disbanded the Warsaw Pact. We wanted peace. We wanted cooperation. You call it victory. We just wanted to cooperate. I know that for a fact because I was there in those years. And the U.S. said, we get it. We won. You do everything we say, and we determine how the pieces are going to go. So in the early 2000s, Putin comes in. First business for Putin was good cooperation with Europe. We don't want to talk about this. We don't want to admit it because we don't want anything other than unprovoked. So everything is phony, what we say. Everything is a lie. Em Goiás, 14 horas e 30 minutos, 26 graus, mestre Leider aqui falando. Hoje estou firmemente decidido a não fazer live, porque nada de fato mudou de ontem para hoje. O Ocidente continua querendo guerra. A Europa declarou guerra à Rússia. Os Estados Unidos estão provocando a China até o limite. O Estado ilegítimo açoitando as populações islâmicas e provocando o Irã. Essa é a realidade de campo, ela não mudou. Então não tem razão para ficar repetindo as mesmas coisas, não faz sentido. Tá tudo ruim, mas ainda não piorou. Todavia, tampouco melhorou. Então, continua como está. 11 países, 10 da Europa e os Estados Unidos declararam guerra à Rússia. Cara, a Holanda, eu vi a notícia hoje. A Holanda teve que aposentar um de seus navios porque não tem mão de obra, não tem marinheiro. A Holanda, cara, a Holanda, país que já dominou os mares, não tem marinheiro. Todo o exército britânico, o Reino Unido inteiro, cabe em Wembley. Eu me pergunto, França, a situação não é melhor. Espanha, Alemanha, Itália, muito menos. Como esses países vão fazer guerra? Quem vai lutar por eles? Primeiro, com infantaria não dá, né? Que ia ser massacrada. Nós estamos no século XXI. Ninguém luta com infantaria, a não ser que queira perder. Eles vão enfrentar a Federação Russa como? Quando é questão de mão de obra, não é só marinheiro, não. Você precisa de capitão, de engenheiro naval. No caso de aeronáutica, você precisa de engenheiro de voo. Cada tanque tem que ter um engenheiro. Modernamente, você precisa de um engenheiro. Tanque moderno, você precisa de um engenheiro. Em cada tanque. Então, eles não têm nada disso. Como eles vão fazer guerra? Me explica. Não tem mão de obra. Não tem equipamento. Eles não têm equipamento para mandar para a Ucrânia. E querem enfrentar a Rússia. No X1. X1 não, né? No X50 contra 1. X1 seria se a Alemanha sozinha resolvesse encarar a Rússia. Se os Estados Unidos sozinhos. Se aqueles chihuahuas do Báltico. Cara, eu fico impressionado. Uma Estônia, um país de 1.300.000 habitantes,
1.300.000 habitantes. População de São Luís do Maranhão. Querer enfrentar a Rússia. Aliás, pior, que de 1.300.000 habitantes, só 800.000 são estonianos étnicos. Então, é Uberlândia querendo enfrentar a Rússia. E é uma Uberlândia sem preto. Forte, sem gente maromba que faz academia. É uma Uberlândia de branquelo pálido, esquálido, raquítico, com aquelas pernas de saracura, querendo enfrentar a Rússia. Isso é uma completa insanidade. E não passa pela cabeça das pessoas que isso é burro. Se eu moro num país de 1.300.000 habitantes, dos quais só 800.000 étnicos, e sou vizinho, eles moram pertinho de São Petersburgo, a história fica do lado de São Petersburgo. Sou vizinho de uma potência nuclear de primeiríssima grandeza. Cara, eu tomaria muito cuidado. Não é que eu não seria desaforado, não. Não é só questão de não ser desaforado, é questão de não parecer desaforado. Mas os estonianos, né, a tal Maria alguma coisa, que é a coisa que governa aquilo, estão desafiando a Rússia abertamente. Estão perseguindo a minoria russa, tirar direito de cidadania, tomando casa, fazendo igual os israelenses estão fazendo com os palestinos, do lado da Rússia. Cara, eles fazem isso por quê? Porque confiam na OTAN. Sabe aqueles molequinhos que entrou numa gangue com os caras fortes e por causa disso eles se acham? Então, e a Estônia, Letônia, Lituânia é muita coisa diferente da própria Finlândia, gente. Quem que é a Finlândia na fila do pão? Eu moro em Goiás. Goiás tem 7 milhões de habitantes. A Finlândia tem 5 milhões. Noruega tem mais ou menos isso. E a Noruega mandou um submarino por Mar Báltico. Finlândia está desafiando e ofendendo a Rússia dia após dia. Quer dizer, o que esses caras têm no lugar do cérebro? O que os governantes... Porque eu duvido que a população como um todo ache isso interessante. Ache essa uma ideia boa. Vamos enfrentar a Rússia. Porque os governantes estão se lixando para a população. Estão se lixando. Sabe, a popularidade deles é muito baixa. A tal governante da Moldávia que começou a perseguir os gagaúzes. Quem que é ela, gente? De verdade, quem que é ela? Qual que é a dela? É tão insano. Mas é um fenômeno global. Sabe por que eu falo fenômeno global? Mais de 30 anos atrás, a Globo conseguiu eleger um tal Fernando Collor de Mello, que acabou confiscando as poupanças e fudendo o país. As pessoas foram enganadas, mas elas perceberam isso rápido. 2 anos depois, o infeliz já tinha renunciado. E as pessoas acordaram. Aí, cara, eles recentemente elegeram um miliciano, bandidinho de subúrbio, de inteligência limítrofe. Elegeram essa desgraça, que se apoiou no que há de mais fétido, pútrido, asqueroso, nojento, vil, repugnante e repulsivo desse país. Passaram-se já 2 anos desde que a desgraça foi apelada do governo e ele ainda tem defensor forte. Quer dizer, a inteligência caiu no Ocidente inteiro, não vou dizer no mundo. Não vou cair na armadilha de dizer que a queda da inteligência é um fenômeno global. Não. Os chineses estão mais espertos que nunca. Os coreanos, os indianos, os tailandeses, os árabes. Nós é que estamos burros. E o Ocidente, cada vez mais burro, cada vez mais imbecil.
Não pode nem culpar os crentes, porque os crentes são um sintoma, já que a Estônia é ateia. Na verdade, o ateísmo europeu, iluminista, e o fenômeno do neopentecostalismo brasileiro são duas faces da mesma moeda. A ausência de espiritualidade. Porque os neopentecostais, é óbvio, isso é evidente, eles não são cristãos. Eles são uma seita davídica. Do tipo que acredita que pode comprar Deus na forma do pastor. Vota no candidato da igreja, dá o dízimo e oferta para o pastor da igreja e Deus vai te abençoar. Como se você pudesse subornar Deus. O Deus é o do Velho Testamento, mas não é nem o Deus de Moisés, é o Deus de Davi. É um Deus do sem ética, do sem valor, dos imorais. É o Deus do Tarcísio. Isso é falta de espiritualidade. Porque quem acredita que pode comprar Deus, ou quem acredita que Deus precisa dele, é pessoa que não entende nada de Deus. E nem quer. É uma religião pragmática. Entrega 90% do que você ganha para o patrão e 10% para a igreja. E tá tudo certo, é a religião do capitalismo. É a personificação dos pesadelos do Walter Benjamin. Eu tenho um livro lá em casa, Capitalismo quanto Religião, do Walter Benjamin. É isso. 90% para o patrão, 10% para o pastor. A diferença é que o ateísmo iluminista da Europa, você não tem os 10% para o pastor. 10% é para a causa. LGBTQ, feminista. Arruma lá a sua causa. É o que vai substituir o pastor. Então, assim como a marcha do orgulho gay, a parada do orgulho gay em São Paulo e a marcha para Jesus são os dois lados da mesmíssima moeda que se retroalimentam, porque não tenho dúvida nenhuma disso. Marcha para Jesus e orgulho gay é a mesmíssima coisa, só que de sinal trocado. Eles se retroalimentam. Sem um, o outro não existe. Da mesma forma que os ateus anti-espiritualistas da Europa e os evangélicos anti-espiritualistas e anticristãos das Américas, da África. Mesmíssima coisa. Certo? Se equivale, só tem o sinal trocado. Servem a Magog, do mesmo jeito. A única religião que Jesus questionou. Jesus, cara, e Buda também, vivia numa época que existia todo tipo de religião. O culto a todo tipo de Deus. Jesus vivia no Império Romano, né? Do lado do Egito, inclusive. Ele próprio morou no Egito mais de uma década. Como exilado, né? Então é óbvio que ele sabia da existência de Ísis, de Osíris, dos deuses romanos, dos deuses gregos, dos deuses palestinos da época. E nunca, não há uma única vírgula na Bíblia de Jesus falando, ó, cuidado com Júpiter, cuidado com Horus, cuidado com Anubis,
Cuidado com Atena. Cuidado com os deuses edomitas, com os deuses árabes, com os deuses da Mesopotâmia. Cuidado com esses deuses. Não. A única referência de Jesus, ele próprio, a outra religião clara foi contra Magog, o dinheiro, que é exatamente o Deus dos evangélicos, o Deus que os pastores pregam e o Deus dos ateus iluministas da Europa. Esse povo nem transa. A Europa está morrendo, a Europa é velha e vai morrer. E eles querem fazer guerra com a Rússia. Eles querem. Ok. Do outro lado do Mediterrâneo, nós temos o Estado ilegítimo, cometendo as piores atrocidades que o século já viu. E diferente do regime europeu praticado na Alemanha entre 1933 e 1945, que escondia o que estava fazendo, o regime israelense mostra para o mundo inteiro. A África do Sul fez uma peça de denúncia brilhante contra o Estado ilegítimo no Tribunal Penal Internacional, usando apenas imagens, falas e textos dos próprios israelenses, dos oficiais, da liderança, do governo israelense, só deles. Tudo que a gente sabe de atroz que os israelenses estão fazendo na Palestina não seria prejudicado se nós só tivéssemos as imagens deles. A gente não precisa das imagens produzidas pelo restante da humanidade. Basta as deles, as falas dos ministros deles, dos governantes deles, dos generais deles, as imagens que os soldados e as soldadas deles compartilham. Diferente do regime europeu de 1933 e 1945, eles não estão escondendo nada, eles estão mostrando para o mundo inteiro, orgulhosamente. Estão provocando os árabes, que ao longo dessa semana foram conversar com os chineses e estão trocando altas ideias, árabes e chineses. Israel está trocando ideia com os de sempre, né? Estados Unidos e União Europeia. Perdendo apoio. Os árabes já foram conversar com os chineses. Al-Sisi do Egito já foi na China Popular. E Audácia foi na Coreia Popular. O que você vai fazer na Coreia Popular? Pegar carne de coelho? E óbvio que não, né? Todo mundo sabe o que alguém vai fazer na Coreia Popular, se você é um governante. E tá lá o Estado ilegítimo, e tá lá os Estados Unidos, tá lá a Europa, provocando os árabes e os muçulmanos todos. Vamos lá, vamos nessa, vai dar super certo, a ideia é genial. Os Estados Unidos dependem dos árabes, que o dia que os árabes pararem de vender petróleo em dólar, acaba os Estados Unidos. A Europa depende dos árabes, a gás, petróleo, um monte de coisa. E eles estão lá provocando. Estão caçando guerra com os muçulmanos no mundo inteiro. São 2 bilhões de pessoas, 3 vezes a população da Europa, contando com a Rússia. 4 vezes a população da Europa, sem contar com Rússia e aliados. Qualquer deles. E Taiwan enfrentando a China. É o rato rugindo pro tigre. Que loucura, que insanidade. Cara, quando eu digo que não mudou nada, e eu não preciso fazer uma live hoje, é que a estupidez continua a mesma. E eu continuo dizendo a mesma coisa. Deus tenha misericórdia de nós.